Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Teoria de História. Eu sou o professor Francivaldo, sou professor da Educação Básica e também do Ensino Superior, modalidade EAD. E hoje nós iremos falar sobre Teoria da História. A teoria da história pode ser entendida como a teoria do conhecimento produzido pelos historiadores. Como é que se produz esse conhecimento? A partir de que os historiadores podem produzir esse conhecimento que se chama teoria da história. A teoria da história é o resultado de formulações teóricas surgidas das necessidades históricas que não correspondem às demandas sociais e às características de uma época ou contexto, ou seja, de acordo com a época, com o contexto histórico, social, o contexto social no qual o historiador está envolvido, é a partir daí que surgem as teorias que vão formular a história. Algumas teorias entram em declínio ou desaparecem, outras ressurgem. Alguns autores de teoria da história saem do gosto dos leitores, outros já caem na preferência, ou seja, a construção da teoria da história, o conteúdo de teoria da história, ele é mutável, ele não é estático. O termo teoria é origem grega, é um termo de origem grega que quer dizer contemplação, ver, observar. E por esse motivo ele é posto em oposição ao termo praxis. O nome já diz, está relacionado à prática. Ocorre ainda que persiste a noção de que teoria e prática são opostos, o que a gente vai ver mais para frente que não é, que não se opõe teoria e prática, principalmente em história. Na realidade, as teorias em história são dependentes, complementares e, na sua grande parte, são inseparáveis das práticas sociais. Já foi dito na nossa conversa que, ao se construir uma teoria da história, o autor, o historiador, ele está dentro de um contexto social e é dentro desse contexto social que ele vai construir as suas teorias, os seus pensamentos a respeito da história. A teoria da história pode ser considerada como um modo de ver, organizar ou interpretar um dado evento. No caso dos historiadores, com a utilização de documentos, seguindo regras, padrões e conceitos, para assim compreender, descrever ou explicar o objeto de investigação histórica. E o objeto de investigação da história é o homem e suas ações no tempo. A formulação das ideias da teoria de história sempre acontece a partir de determinadas situações, valores, juízos, ideias e percepções do observador, no caso o historiador, que apesar disso não impõe seu juízo de valor unicamente, ou seja, há uma série de fatores que vai construir o juízo de valor, o conhecimento que o historiador vai ter sobre os fatos históricos. Essas ideias podem ser reformuladas a partir do contato do historiador, que é o sujeito que vai narrar, que vai construir a narrativa histórica com o seu campo de observação. E o que é esse campo de observação? Esse campo de observação, ele pode ser entendido como uma construção do pesquisador. É o sentido desse campo que resulta de determinadas perspectivas e sentidos vividos pelo pesquisador, ou seja, as percepções que o historiador, que o pesquisador tem de determinada situação histórica, o contato que ele tem com aquela situação, vai construir o seu campo de observação. O contato com o campo de observação faz com que ideias sejam sempre reformuladas, ou seja, a teoria não se separa da prática. E quem te diz que a teoria não se separa da prática? Porque, de acordo com a prática do historiador, as teorias, as ideias, elas sempre são reformuladas. Haja vista que ambas, teoria e prática, resultam da formação cultural do sujeito, do historiador. Agora falemos de história propriamente. História é uma palavra polissêmica, ela adquire vários sentidos, podendo ser uma disciplina ou ciência da qual se ocupam os historiadores. Enfim, a história é o trabalho do historiador. São as ações humanas no tempo, é a historiografia, as formas de se escrever a história, e são também as narrativas e relatos
com ou sem compromisso com a verossimilhança, com a realidade. A teoria da história pode ser entendida a partir dos dois primeiros significados, que é a ciência da história, a história como ciência, como disciplina, a história construída pelos historiadores, e também pelo significado de história ser a ação dos homens no tempo. Então, ela é interpretada pelos historiadores a partir desses dois pressupostos. Afinal, o que são as teorias da história? Que agora a gente vai juntar história com teoria. Conceituados os termos de teoria e história, podemos interpretar a teoria da história como, abre aspas, um estudo ou um modo de compreensão da área do conhecimento que investiga as ações do homem no tempo. Ela representa a preocupação dos historiadores em transformarem os documentos em livros de história. Ou seja, a reunião de documentos vão ter a finalidade de se tornarem história, uma história acessível aos leitores. A teoria da história pretende buscar uma compreensão sobre como funciona a elaboração, distribuição, recepção, percepção e legitimação do conhecimento histórico, acadêmico, aceito e relevante em todos os que praticam o ofício de historiador. Ou seja, a teoria da história ela tem essa função de fazer com que o trabalho do historiador seja aceito por todos os outros que também trabalham com a construção do conhecimento em história. As preocupações dos teóricos da história variam de acordo com o tempo e as motivações sociais específicas. Por isso, a teoria da história ela apresenta uma dinamicidade, ela é dinâmica. A gente pode observar, como foi dito, sempre de acordo com os contextos apresentados na época histórica, os historiadores eles sempre vão estar construindo as teorias da história de uma forma dinâmica. A preocupação dos teóricos da história varia de acordo com o tempo e as motivações. Exemplos de teóricos da teoria de história. Nós vamos trabalhar aqui, nessa unidade, com alguns dos teóricos em história. O primeiro que vamos citar nesse trabalho é Hayden White, que considera a narrativa produzida pelos historiadores como uma modalidade verbal em prosa, cujo objetivo é transformar algo que aconteceu no passado, até então que não era conhecido, não familiar, transformar através de prosa, através da escrita, em um fato, em um acontecimento conhecido do domínio de todos. White diz que o historiador constrói um discurso pré-criticamente, ou seja, baseado nos elementos do campo histórico, que se constrói nos chamados tropos mestres. O que são os tropos mestres da escrita da história de acordo com Hayden White? Metáfora, metonímia, sinédoque e ironia, que buscam explicar e significar o objeto estudado, organizando o discurso historiográfico. A gente percebe que na construção do discurso da historiografia ele vai usar de estilos da linguagem para poder construir esse texto, para poder construir essa matriz em história. Na organização desse discurso, o primeiro passo é o recorte temporal, que a gente sabe que é delimitar uma época dentro do tempo, dentro da história a ser estudada, seguindo-se de estratégias que visam elaborar um enredo, explicitar a argumentação formal e a implicação da ideologia de um discurso. Para White, é através do estilo historiográfico que o relato é produzido pelos historiadores e é determinado pelas fontes e condicionado pelos formatos que organizam as informações do discurso. Outro historiador em destaque, nós temos Michel de Certeau. Michel de Certeau, ele nos diz o seguinte, que o trabalho do historiador está centrado em 3 dimensões da historiografia, que são o lugar social, a prática histórica e uma escrita dessa história. Esse lugar social diz respeito às ligações que o profissional em história tem com o meio do qual faz parte. No que ele trabalha, qual a sua formação acadêmica, de qual estrato social ele pertence, né? Qual é o lugar de fala desse historiador, de onde ele veio,
né? Quais conhecimentos ele tem? Então esse é o lugar social do historiador. A prática, em Michel de Certeau, são os procedimentos utilizados pela comunidade de historiadores, de acordo com seus objetivos e a natureza de suas fontes. Todo historiador pode transformar tudo em fontes históricas, né? Tem até um exemplo que ele diz que até de uma geleira o historiador é capaz de tirar uma fonte histórica, isso através da sua prática de escrita da história. A escrita é a materialização do pensamento, da pesquisa e a investigação histórica, é o resultado desse trabalho. A escrita configura a narrativa histórica e dá-lhe o relato de credibilidade, né? Porque a gente vive numa sociedade em que dá muito valor ao que é escrito. O conjunto dessas atividades, né, o lugar social, a prática e a escrita no trabalho do historiador, Michel de Certeau denominou de operação historiográfica. Operação historiográfica. Enorme, não é? Continuando agora com outro teórico, John Hussein. Formulou a matriz disciplinar. O que é essa matriz disciplinar? Tem o intuito de explicar como o conhecimento é produzido pelos historiadores. Esse conhecimento produzido pelos historiadores é composto pelos seguintes elementos: os interesses, as perspectivas, os métodos, as formas de representação e as funções de orientação do trabalho do historiador. Os interesses representam as necessidades, a necessidade humana de achar-se representada, situar-se dentro do tempo. As perspectivas de interpretação visam coordenar os interesses do modo racional em direção ao passado. Os métodos, segundo Husserl, são aplicados na elaboração de uma pesquisa que caracteriza o pensamento histórico numa modalidade científica. Os métodos conferem uma cientificidade ao pensamento histórico. As formas de apresentação são os meios de materialização, dos interesses, perspectivas e métodos. As funções orientadoras são os esforços dos historiadores com o propósito de auxiliar os homens sobre a tomada de alguma decisão ou posição de opinião a respeito de algum tema do passado. Levando em consideração o pensamento desses teóricos, é possível compreender que a teoria da história é um movimento que visa uma reflexão sobre o trabalho do historiador. Vamos marcar bem esse pensamento. A teoria da história visa uma reflexão a respeito do trabalho do historiador. Do trabalho do historiador é recorrente que surjam as teorias pontuais da história, presentes a partir da compreensão da palavra história como as ações humanas no tempo. Nesta aula, apontaremos 3 autores que estão inseridos, com alguma ideia a respeito dessas teorias pontuais de história. Vamos citar Carl Ginzburg, Reinhard Koselleck e Michel Foucault. Carl Ginzburg trata da noção de circularidade cultural. Para ele, a cultura erudita e a cultura popular, elas não são antagônicas, muito pelo contrário, elas têm uma circularidade. Como é que ocorre essa circularidade? Para ele, aspectos da cultura erudita são assimilados de acordo com as necessidades, pela classe popular, assim como elementos como tradições orais, como modos de fazer, opiniões, da classe dos estratos mais baixos da sociedade também são assimilados pela classe mais elevada da sociedade. Ou seja, elas são adaptadas e reinterpretadas de acordo com as circunstâncias de cada estrato social. Reinhard Koselleck promoveu uma interdisciplinaridade. Veja bem que esse é um dos focos da história, é trabalhar com interdisciplinaridade. E no caso de Koselleck, ele trabalhou com a filosofia, historiografia e a filologia. Deu especial atenção à relação complexa entre a linguagem e a história em si. Para Koselleck,
Toda linguagem é historicamente condicionada, assim como toda história está condicionada à linguística. Cada situação deve ser analisada em suas próprias circunstâncias. Assim, entende-se que a reinterpretação do passado é manifestada na linguagem, e a linguagem denota uma mudança do tempo, uma mudança nos contextos históricos. Koselleck destaca duas noções significativas que são o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Aqui rapidinho, espaço de experiência, horizonte de expectativa, em que no meio presente. Para ele, essa relação, ela é cíclica. Sempre não tem a questão de uma separação entre a experiência que se teve e a expectativa do que se há de vir, certo? Sugerindo dessa forma, Koselleck nos diz que o presente encontra-se necessariamente ligado ao passado e ao futuro. O espaço de experiência é o passado, selecionado, ressignificado, introjetado, sobreposto em camadas temporais distintas, reunindo valores, práticas, símbolos que por diversas razões permanecem no presente de forma consciente ou não e que constantemente são reinterpretadas e ressignificadas. Ou seja, a gente vê que há uma ressignificação dos conceitos, dos atos do passado. Já o horizonte de expectativa é a formulação de um possível futuro, certo? É um futuro desejado, é uma coisa que ainda não aconteceu, certo? A gente pode dizer que é a certeza de que o ainda não vai acontecer. É uma previsão de uma coisa que pode acontecer a curto ou longo prazo. Isso baseado no espaço de experiência, você pode prever uma expectativa futura de algo que certamente deverá acontecer. O espaço de experiência e o horizonte de expectativa não são opostos, como já dito antes. São antes complementares. Ambos influenciam nas interpretações a respeito do passado e seguem numa relação de circularidade, aqui representada. Vamos falar agora de Foucault, Michel de Foucault. No seu trabalho, ele deu visibilidade aos grupos marginalizados, se ressignificando as práticas científicas e vinculando-as aos regimes de verdade e às práticas de controle, abordando dessa maneira as relações de poder, entendendo que o poder deve ser compreendido de uma forma mais ampla. Através de pensamentos e pesquisas, ele compreendeu que o poder não se limitava apenas a uma relação de contrato e opressão, oprimido e opressor. Tampouco uma questão apenas econômica, porque o poder, ele não se dá, ele não se troca, ele não se retoma, ele apenas se exerce. É uma relação de força. As configurações sociais, as infinitas relações e vários discursos produzem regimes de verdade que possibilitam os regimes de poder. Concluindo a nossa aula, as teorias pontuais da história referem-se aos aspectos particulares e fornecem material aos historiadores em sua prática profissional, relacionando os seus objetos de estudo, a sua formação intelectual, o tema e contexto social ou acadêmico e a natureza de suas fontes das quais eles estão inseridos ou se utilizam. É necessário pensarmos que existe não apenas a teoria da história, mas existem as teorias da história, que devido às suas histórias que se diferem, ou se, como é que eu posso dizer, ou que se complementam, de acordo com a historicidade em que elas se constituem. As teorias da história são importantes para a compreensão e para o diálogo com a historiografia, para a construção do objeto de estudo e a materialização da pesquisa do historiador como um todo. Conhecer as teorias de história, seja como teoria do conhecimento historiográfico, ou seja, como teorias pontuais ou ainda filosóficas da história, auxiliam o pesquisador no seu trabalho, fornecendo-lhe material a partir do qual o texto pode ser construído e também desconstruído.
Segue agora, para a turma, uma pequena atividade. Atividade? Cadê a atividade? Pode passar. Ih, cagou tudo. Aqui? Não, É na vamos. última folha mesmo, ó. É lá no slide mesmo. É. Ah, desculpa. Bem, segue agora uma pequena atividade. 2 questõezinhas só para a gente treinar o que foi explicitado hoje. Primeiro, no que consiste a operação historiográfica segundo Michel de Certeau? Segunda questão, segunda atividade da nossa aula. A palavra história assume diversos significados, sendo polissêmica. A partir de quais significados pode-se considerar como formuladores da teoria da história? Quais são os significados da palavra história que formulam a teoria da história? Essas são as 2 questões que eu espero que respondam. E agora segue a nossa bibliografia da aula. Nós trabalhamos com Michel de Certeau, a operação historiográfica, Michel de Foucault, a genealogia do poder, Carlos Gisburg, o queijo e os vermes, Koselleck com 2 obras, História e Espaço de experiência e horizonte de expectativa. Temos Husserl, com a razão histórica, teoria da história, e Hayden White, com a introdução à história, Trópicos do discurso. A gente pode dar uma olhadinha depois nas referências, certo? Vocês podem visitar depois a minha página do YouTube e também, qualquer dúvida, pode chamar pelo e-mail francivaldopereirinha@hotmail.com. Quer que anote? É enorme. Espero que tenham gostado desse momento, né? Mais dúvidas a gente pode esclarecer depois e até a próxima. Tchau!